Olá pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. Para quem está chegando agora, eu sou Heloísa Gebara e hoje eu vou falar nos arcanos ciumentos, possessivos, problemáticos do tarô. Quando eu falo em arcanos ciumentos, possessivos, eu estou falando na parte mais negativa, na parte sombra, na parte mal resolvida emocionalmente deles, tá? Porque os arcanos têm seu lado positivo e o seu lado negativo. Mas vamos falar sobre ciúme, posse. Vou começar pelo imperador. É um arcano que ele agrega, é um arcano que ele protege, que ele dá o melhor para a pessoa, mas é um arcano controlador. E um arcano realmente ciumento. Então, quando ele está numa relação, se ele percebe que pode acontecer alguma coisa que foge ao controle dele, até porque o imperador, ele não sabe falar muito das emoções. Ele tem muitos pontos fracos emocionalmente, só que ele não dá a perceber. Então, se ele está com medo de perder a amada ou o amado, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer tudo para dar o melhor, mas ai de você se você não prestar atenção nisso. Se você não ficar mais, vamos dizer assim, mais submissa na relação. Então, por isso que eu digo, quando a parte negativa do arcano, né? Eu chamo muita atenção com os meus alunos sobre isso. Então, na relação, ele quer imperar, né? Ele quer dominar. Se você quiser sair da relação, você só sai se ele permitir. Senão ele vai o quê? Ele vai perceber os seus pontos fracos e vai começar a minar, ele vai controlar nos seus pontos fracos. Então, ele vai deixar você um pouco insegura na relação. Então, este é o ciúme do imperador. Você pode estar pensando assim, Heloísa, será que o imperador se vinga? Se vinga. Mas assim, ele não vai mostrar, ele não vai discutir, ele vai levar você a se sentir culpada pela relação ter falhado. Ok? Agora vamos outro arcano, que é o diabo. Nosso diabão aqui, né? Aí gente, esse é terrível no ciúme. O diabo, controlador, obsessivo, raivoso, colérico. Ele, quando ama tudo dele, ele quer que você fique presa à relação. Ele quer que dominar. E a pessoa que lhe se interessa tem que obedecer. Ele é pior até que o imperador. O diabo, ele tem expressões coléricas, né? Numa discussão, ele não tem dó nem piedade. A vingança dele é na hora. Ele não elabora, não é nada por debaixo dos panos, não. Ele é ali. Pode até ser agressivo, tanto nas palavras quanto fisicamente. Aliás, eu vou comentar aqui um jogo que eu abri para um cliente e ele queria saber por que a namorada não queria mais não queria continuar o namoro, a família da namorada, não. E no tarô tem jogos que você abre e vê o porquê que realmente a pessoa quer terminar. Porque muitas vezes a pessoa diz, vamos terminar, inventa qualquer coisa. Às vezes não é real, né? O motivo real. Então, no tarô tem jogos que você abre para saber o porquê que aquela pessoa quer te deixar. E eu abri esse jogo para ele, né? E saiu ela em relação a ele, saiu o diabo e saiu o 5 de paus. Para quem não conhece o 5 de paus, o arcano menor, ele também é um dos arcanos que, mal resolvido, vamos dizer assim, no negativo, ele discute, ele compete, ele fere, né? Então, ele faz aquele tumulto todo. Agora, imagine, um arcano maior, diabo, e o menor, 5 de paus. Nossa Senhora, eu olhei para ele e falei, olha,
ela está aqui dizendo que você foi muito agressivo com ela. Você fez alguma agressão? Não, não fiz. Eu falei, olha, as cartas estão mostrando que ela vê você como opressor e agressivo. Aí eu fui falando com o cliente e ele aí resolveu contar a verdade. Ele não só tinha tido verbalmente, como também disse ele que deu um empurrão. Pelas cartas, não foi só empurrão. Mas eu também não ia dizer para o cliente, não foi só empurrão. Então, você vê como o diabo é uma carta completamente descontrolada, né? Ele, inclusive, ele é muito obsessivo. Ele é desses de ligar de manhã, de tarde, de noite. Ele é desses, se você não atender, não retornar, ele pode ir no seu trabalho, pode falar alto, porque não me ligou, entendeu? Então, ele, além de ser, assim, o controlador, ele peita a pessoa, ele desafia a pessoa. A expressão corporal dele é muito... eu costumo também dar aula, né, na formação, no curso de formação de tarô. Uma das matérias, né, é a expressão corporal do arcano, né? Então, quando você vai numa festa, olha assim a pessoa, pela expressão corporal, você já vê como está aquela pessoa no arcano do momento, né? Porque a gente nunca é o arcano, nós estamos o arcano, né? Então, o diabo é assim, ele parece que cresce na hora da raiva, ele fica vermelho, as feições, né, ficam muito raivosas. Então, é um arcano extremamente ciumento. Então, quando você colocar como é que esta pessoa, como é que ele é na relação íntima, será que é ciumento? Aí você abre um jogo para ver, sai o arcano. Toma cuidado. Outro arcano que é ciumento, e é ciumento porque ele é desconfiado, é a lua. A lua é um arcano extremamente desconfiada, insegura. Ela mesmo, este arcano, né, representando a pessoa, guarda segredos. Por ela guardar segredos, por ela esconder certos fatos da vida dela, ela lua arcano, tá, gente? Ela acha, né, que a outra pessoa faz a mesma coisa. Então, sabe o que esse arcano acontece? Ele faz armadilha para ver se você cai. Ele é tão desconfiado, tão inseguro, que ele cria uma situação para ver se você cai, para ver se você trai. Eu vou dar um exemplo aqui. Ele chega para o amigo ou para a amiga, fala, olha, vai lá e passa uma cantada na minha namorada, no meu namorado, dá em cima. Então, ele arma, né? Ele joga a isca ruim, né? Para ver se você pega. Então, é uma relação que geralmente a pessoa tem altos e baixos, uma hora tá de um humor, outra hora tá de outro humor, desconfiada. Tudo que você fala na crise de ciúme tem uma intenção, né? Então, é um dos arcanos que a gente vê muito que é ciumento pela insegurança e pela desconfiança também. Outro arcano ciumento, agora o arcano menor, o 4 de ouros. O 4 de ouros, ele é muito ganancioso. Então, o que eu quero dizer ganancioso numa relação? É tudo dele. Você é dele. Seu pensamento é dele, né? É parecido até com o diabo, né? Então, o 4 de ouros, ele quer ter um controle porque ele tem muito medo da perda. Ele ama. Então, ele tem muito medo da perda. Mas, quando ele entra nessa desconfiança, nesse ciúme, o que acontece? Ele, em vez de tentar ser mais carinhoso, né? Ser mais... Vem cá, fazer uma novidade. Não. É como se ele fosse mão fechada, pão duro. Ele começa o quê? A economizar o carinho, as palavras de atenção, porque ele não quer perder. Só que aí ele está perdendo rapidamente. Então é um arcano ciumento, um arcano de posse, um arcano que tem que ser tudo do jeito dele. E ele quer
saber a hora que você chegou em casa, a hora que foi trabalhar, o que está pensando, é muito disso. O que você está pensando? A lua também, tá, gente? Mas o 4 de ouros é assim. Então, é um arcano que ele tem que controlar pelo medo da perda. Então, ele tem tanto medo de perder o que ele conquistou, que o ciúme fica assim, se você olhar para o lado, vai perder. Ele quer segurar, né? Outro arcano ciumento. Eu separei alguns, tem muito mais, né? Mas eu separei aqui até para o vídeo não ficar muito longo. Sabe quem é o outro arcano? Que muitas vezes até o aluno fala, Heloísa, e eu dou exemplos de jogos. O Rei de Copas. O Rei de Copas é um arcano que ele dá tudo para você. Ele vai te ajudar, ele vai dar uma boa vida. Quando eu falo ele, gente, também pode estar representando uma mulher rei de copas ou um homem rei de copas, ok? No tarô não tem isso de sexo. Eu estou falando da característica do arquétipo rei de copas. Então, o rei de copas, mal resolvido, no negativo, na sombra, ele é ciumento, e ele é extremamente, ele vai perceber o seu jeito de falar, a sua família, o que você tem de mais frágil, e ali é que ele vai querer a manipulação. Então ele vai falar palavras doces, até porque copas é emoção, ele vai te abraçar, te aconchegar, mas há de você se fizer alguma coisa. Ele é extremamente vingativo, por incrível que pareça. Copas, né? Emoção, sentimento, né? Elemento água. A vingança dele não é tipo, dá lá, pá, pá, que nem o diabo e às vezes até o imperador, não. Ele elabora, ele fica dias elaborando como é que ele vai se vingar daquela pessoa que traiu a confiança dele. Só que ele não confia em ninguém porque ele é inseguro, o Rei de Copas. Agora, quando eu falo aquela pessoa que traiu, gente, muitas vezes não traiu, mas ele acha que traiu. Aí pronto. Aí ele vai fazer da vida da pessoa um inferno. Até porque, se ele é rei, ele que manda no reinado dele, como é que ele vai admitir, ele rei, que alguém tenha ferido no orgulho, porque ele é orgulhoso. Então, minha gente, eu separei esses arcanos aqui de ciúme. Agora, tudo depende da pergunta do seu cliente, do jogo que você vai abrir, da leitura, né, que você vai fazer e dos arcanos. Se você estiver botando arcano maior com menor, se você estiver botando só os maiores, ou se você estiver lendo uma sequência, né? Então, você tem que ver o que está junto desse arcano, o que vem antes, o que vem depois, né? Ele vem acompanhado de quê? Para você ver se aquele arcano está no lado negativo dele, né? Que eu brinco com os meus alunos, na parte que ele não lida bem com a insegurança, não lida bem com a palavra não quero, eu não quero mais. Então, quando eles têm ciúme, eles não vão aceitar isso, né? Porque tem que partir dele não querer mais. Não pode partir do outro não querer mais. Ele não vai admitir isso. Gente, vou falar aqui do curso que eu vou dar, da formação de tarô completa, desde o iniciante até profissional, pela minha academia de tarô, né? Já formei, como eu já falei, já formei vários alunos. E é um curso, assim, dinâmico, profundo, que você acaba o curso, já sai dando as suas consultas com segurança. Então, se você está interessado, já abri a lista. Por que eu abro uma lista dos interessados? Porque assim que eu for lançar, vão ser os primeiros a saberem, né? E sempre quando eu lanço a data certinha, eu dou aquele desconto especial, tá? Então, se você está interessado, entra no meu site eloisagebara.com.br ou então vai lá no meu Instagram, Heloísa Gebara, e fala: Heloísa,
eu estou interessada no seu curso de formação em tarô. Ok, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!